Olá, queridos alunos da disciplina de Física Moderna, sejam todos muito bem-vindos a essa aulinha rápida de resolução de exercícios. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês de maneira bem rápida e singela para estar trabalhando com vocês, mostrando alguns exemplos de exercícios ali, ao qual acabou gerando tutorias ao longo desses últimos dias. Então, eu achei pertinente fazer uma gravação desses conteúdos para mostrar para vocês que o conteúdo não é uma coisa tão complicada, tão difícil, mas assim, com o devido encaminhamento você consegue estar trabalhando de maneira mais organizada. E essa disciplina, antes de mais nada, ela só existe por causa desses gigantes que temos ali. Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Ernest Rutherford, Stephen Hawking, Enrico Fermi, Louis de Broglie e Erwin Schrödinger. Então, assim, essas pessoas eles foram um alicerce, deram um corpo, basicamente, para essa estruturação da física moderna. Mas, para a gente estar trabalhando a física moderna, eu não posso esquecer da física clássica. Então, assim, o importante de todo esse componente é assim, que a física clássica ela não estava errada, não caia nessa ilusão. A física moderna foi desenvolvimento de tecnologias, modo de pensar, sistemas diferentes de interagir e, assim, leve em consideração que a base sistemática ela está existindo. Então, se esses homens são gigantes, eles se apoiaram em ombros de outros gigantes também, para que a coisa viesse a acontecer e dar sustentação. Mas vamos então às questões, para a gente estar trabalhando ali. A primeira delas fala o seguinte ali, ó. Imagine que uma sonda espacial que possui 1.200 metros de comprimento e massa de 2 milhões de toneladas se desloca pelo espaço, deslocando uma determinada civilização à procura de um planeta para colonizar. Se essa nave se desloca a 0,8 c, determine o comprimento relativístico dessa espaçonave, como também a sua massa relativística. Então, vamos dar uma olhada para que a gente consiga estar trabalhando e vamos então ali verificar a equação, ok? Quando a gente começa a fazer essa análise, então temos ali a equação do comprimento, definido L' como comprimento relativístico, L comprimento, e aquele componente que a gente acaba trabalhando ali, então dentro da raiz, é a transformada de Laplace que estaremos aplicando. Detalhe, quando a gente acaba trabalhando com a física moderna, a gente vai estar trabalhando com velocidade próxima à velocidade da luz. Então, dentro desse limiar, algumas coisas estranhas acabam acontecendo, tá? Entre elas, é o que veremos agora ali. Então, evoluindo a nossa equação, percebemos ali que aparece aquele 0,8c. O que quer dizer aquele valor? Isso pode aparecer como outros valores, 0,3c, 0,5c, 0,55c. Isso quer dizer que aquele valor ali seria o correspondente da velocidade da luz em nível de porcentagem. Então, ali 0,8, se eu multiplicar por 100%, eu vou ter que ele vale 80% da velocidade da luz. Para que a gente não consiga ficar trabalhando assim com muitos valores, um número muito grande, uma margem muito ampla, a gente vai simplificar isso para estar representando o nível de porcentagem da velocidade da luz. Então, vamos aplicar esses dados ali na equação. Olha como que fica o comprimento real 1.200, o detalhe da velocidade relativística 0,8c ao quadrado, ao qual eu vou evoluir. Evoluindo 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64, c elevado ao quadrado vai dar c ao quadrado. E olha que interessante, o termo da velocidade da luz ao quadrado ela aparece em cima e embaixo da mesma fração. Então, ali é passível de simplificação. E quando eu simplifico, vai ficar apenas o 0,64. Aí, então, 1 menos 0,64, isso resulta em 0,36, ao qual eu extraio a raiz e vai dar, então, um total de 0,6. Multiplicando por L 1.200, teremos um comprimento relativístico de 720 metros. Mas o que é isso? Como que seria essa ideia, essa ideologia? Quando você trabalha no limiar da velocidade da luz ou muito próxima dela, anomalias acontecem. Estamos acostumados com a velocidade do veículo mais veloz, então aqui você pega um Fórmula 1 para ser uma referência extremamente ampla de velocidade, mas isso não é nada próximo ao que a gente vai estar trabalhando ali com o que a gente tem ali da velocidade da luz. Então, anomalias acontecem e a contração do comprimento é uma delas ali. O próximo, vocês vão ver que é a expansão da massa. Então, vamos lá. Definindo m como uma massa relativística e m0 como uma massa inicial, e ali dentro do termo da raiz é transformada de Laplace, lembrando que a gente tem uma massa de 2 milhões de toneladas, assim representado. Eu não vou fazer o desenvolvimento, novamente, ali da parte da raiz, eu já fiz uma vez, a gente pode pegar isso como referência. Cortei o termo de c ao quadrado, então eu vou sair com o resultado direto ali, no caso 0,64.
1 menos 0,64 vai dar 0,36, ao qual eu extraio a raiz, vai dar 0,6, e quando a gente divide 2 milhões por 0,6, teremos então ali 3.333.333,33. O que isso quer dizer? Cientistas renomados já acabam trabalhando com a possibilidade que a massa ela é meio que aversa à velocidade da luz. Então, assim, ela vai avançando até um limite, só que chega um ponto que ela já não vai mais, ela é como se fosse um breque, um freio, alguma coisa do gênero, e ela não consegue estar respeitando o limite da velocidade da luz e atingindo ele. Por mais que tenhamos ali a ideia do colisor de partículas, você não consegue chegar a 100% da velocidade da luz. Você chega muito próximo, 99,99%, por exemplo, mas não é o tal do 100%. E essa alguma coisa que atrapalha é a massa. Parece que a massa ela vai se freando, ela não é assim muito familiarizada, então ela procura de uma certa forma ali, acaba causando um certo retardo, vamos dizer assim. Então isso seria a caracterização ali, o objeto quanto mais próximo da velocidade da luz, seria meio que mais pesado, mais dificultoso para a gente estar trabalhando com ele. Ok? Vamos para a próxima ali, ó. Então fala o seguinte, ó, imagina que existe uma parada em algum lugar do universo onde as naves estelares estacionam para que os seus motoristas interplanetários façam uma refeição. Ao mesmo instante, imagine que a nave A saia 0,9c para o lado sul da galáxia e a nave B se desloca 0,5c para o lado norte da galáxia. Qual é a velocidade entre elas? Se você for analisar de uma maneira generalizada, a gente pensa em somar, o que daria um valor superior à velocidade da luz, e não pode isso acontecer. Então temos uma equação muito específica para isso, onde a gente vai ter a velocidade relativa entre esses componentes. Levando em consideração que os componentes eles são representados por U e V, a gente vai pegar como U o que tem a maior velocidade e V como respectiva menor velocidade. Dentro dessa ideia, o que temos então? Vamos substituir os dados. Então, ali, 0,9c menos 0,5c, na parte de baixo, 1 menos 0,9c vezes 0,5c divididos por c ao quadrado. Evoluindo a nossa questão, teremos na parte de cima 0,4c, na parte de baixo vai ficar 1 menos 0,45c ao quadrado, ao qual dá margem para a gente estar simplificando. Então, na parte de baixo fica apenas 1 menos 0,45. Efetuando essa conta de menos, vamos ter ali que na parte de baixo é 0,55. E esse valor vai dividir 0,4, ao qual chegaremos ali numa velocidade relativa de 0,72c. Então, assim, esse valor é aceitável. E, assim, um detalhe dessa fração final que a gente vai ter ali, você nunca, jamais pode ter ali que ela vai dar um ponto alguma coisa. Caso aconteça isso, inverta os elementos ali, possivelmente você fez alguma divisão errônea no meio do caminho. Ok? Vamos avançar. Aqui, ó, trabalhando então, ó, um determinado comprimento de onda de 1,62 vezes 10 elevado a menos 7 Hz se desloca a velocidade da luz. Qual é a energia, sabendo que a constante de Planck vale 6,62 vezes 10 a menos 34 joules? Olha o detalhe, 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules e a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, quando a gente retrata o conceito de energia, a energia é definida pela constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividida então pelo comprimento da onda. Bom, evoluindo, constante de Planck, o exercício forneceu, 6,62 vezes 10 a menos 34, velocidade da luz, o exercício também forneceu, 3 vezes 10 a oitava, divididos então ali pelo nosso comprimento de onda, ok? Multiplicando a parte de cima, vamos ter ali então 19,86, trabalhando com a notação científica, menos 34 com mais 8 resulta em menos 26, e esse valor eu vou ter que dividir pelo meu comprimento, que vale 1,62 vezes 10 a menos 7. Efetuando a divisão, e lembrando que jamais eu posso deixar uma notação na parte de baixo sozinha, eu tenho que avançar ela para a parte de cima do meu sistema, só que quando a gente faz isso, depende do pulo do gato, que vai ser o que ali? A gente vai estar trabalhando com essa ideia ali, que vai ser o correspondente de inverter o sinal. Então, a minha notação científica na parte de baixo, que ela está negativa, ela passa para cima e fica positiva. E a gente vai efetuar a divisão, aonde chega então ali a 12,41 vezes 10 elevado. Então, ficaria ali menos 26, com mais 7, da onde resulta ali o menos 19 joules. Muito bem, essa é a resposta. Ele pediu a energia, calculamos a energia. Porém, se eu quiser converter para eletronvolt, por regra de 3 simples,
você consegue fazer e chegamos a uma energia de 7,75 eletronvolts. Então, pode perceber que a questão deixou uma base aberta, ele pergunta a energia. Está correta a primeira forma? Tá. Está correta a segunda? Tá também. Como ele não padronizou a ideia, então fica difícil você estar trabalhando com esse correspondente. Mas assim, eu queria mostrar para vocês uma ideia da energia e também fazer eventual conversão para trabalhar com ela de Joule para eletronvolt. E aí fica uma coisa até mais prática para vocês estarem verificando ao longo desse conceito. Caso precise, vocês já têm o mecanismo, ok? Vamos para mais uma questão. Um elétron de massa 9,11 vezes 10 a menos 31 kg desloca-se rotacionando sobre um eixo x imaginário. Sabendo que a sua velocidade é de 0,95 c, determine o seu momento linear relativístico. Olha o detalhe, a gente tem um momento linear, a gente vai estar trabalhando com uma velocidade padrão, sei lá, tipo 10 km por hora, 5 metros por segundo, mas aqui o conceito é a velocidade da luz. Ele não nos deu, mas a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Esse é um valor ali que de tanto você acabar utilizando, você vai acabar decorando ele, tá? Então, vamos jogar na equação ali que a gente vai ter então o nosso momento linear, definido por P ou ρ, dependendo do material didático que você pegue. Ele depende da massa e da velocidade, e embaixo temos a transformada de Lorentz. Quando evoluímos esse conceito, perceba que na parte de cima eu vou estar trabalhando com todos os componentes. Então ali, massa do elétron, a porcentagem da velocidade da luz e a própria velocidade da luz. E embaixo vamos ter ali 0,95 c ao quadrado sobre c ao quadrado. Então isso tudo já retirado de que teremos ali. Então ao fazer a evolução, na parte de cima, isso vai resultar então ali em 25,96 vezes 10 a menos 23, certo? Na parte de baixo, ali, a simplificação de c ao quadrado vai desaparecer. Então, assim, vamos ter 0,95 vezes 0,95 resulta em 0,9025. Ao fazer 1 menos esse componente, dentro da raiz vamos ter ali, então, 0,0975. Vamos extrair a raiz e o resultado vamos fazer 295,96 vezes 10 a menos 23, dividido por aquele componente. E efetuando os cálculos, vocês chegarão ali em 83,15 vezes 10 a menos 23 quilogramas vezes metro por segundo, que é o que teremos como referência para estar trabalhando dentro dessa concepção. Certo? Então foram alguns exercícios de maneira rápida para fazer uma abordagem simples para vocês, para que vocês consigam perceber que não é impossível a gente estar trabalhando, existe possibilidade e é viável, então tem como a gente desenvolver. Se ainda assim surte dúvidas, entre em contato com a tutoria, terei o maior prazer em poder ajudá-los aí, ok? Pessoal, me despeço aqui de vocês, então bons estudos e nos vemos em um próximo momento. Até breve, pessoal!